Passamos para o próximo pitch de projetos e agora com o Alentejo. Continuamos a sul com o pitch dos projetos do Alentejo 2030. Sobem ao palco António Ceia da Silva, gestor do programa do Alentejo 2030. Sumodip Sarkar, presidente executivo do PACT. Marta Cabral, da Associação Rota Vicentina. Marcelino Marques, do Centro Social Paroquial Santiago de Urra. E Pedro Salgueiro, coordenador de projeto Big Data UE. Muito obrigada pelos oradores convidados para o próximo pitch do Alentejo e vamos, antes de mais, ver um vídeo sobre precisamente o Alentejo. Não tem som. Vamos contemplar só as imagens mesmo sem som. O Alentejo é uma terra de contrastes e oportunidades, onde a tradição se cruza com a inovação e os desafios se transformam em oportunidades através da resiliência e criatividade das suas gentes. Neste palco reunimos um painel de convidados que representa a diversidade e a força do Alentejo com o apoio dos fundos comunitários. Começamos com o universo da ciência e da tecnologia. Antes de mais, peço uma salva de palmas para este vídeo. Há imagens que valem mais do que 1000 palavras. E começamos precisamente com o universo da ciência e da tecnologia, representado pelo PACT, Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, onde ideias ganham forma e projetos tecnológicos se tornam motores de crescimento. Convido o professor Sumodip Sarkar a partilhar connosco como o PACT está a transformar o Alentejo num polo de criatividade e empreendedorismo. Muito boa tarde. Vou começar por uma nota pessoal. Cerca de 15 anos atrás eu tinha escrito um artigo no Jornal Nacional com o título "Que será que o Alentejo pode ser uma Califórnia?". O título era Calentejo. Recebi muitos e-mails, alguns com louvores, outros estavam a dizer quem é este estrangeiro, maluco, a pensar no Alentejo, que podia ser uma Califórnia diferente. Mas esta tem sido o meu sonho e tenho agora o prazer e a oportunidade de ajudar a realizar esse sonho. O Parque da Ciência e Tecnologia representa esta visão, uma visão de que é possível transformar o Alentejo numa região mais inovadora, mais tecnológica. Nasceu, na realidade, em 2016, e eu assumi há alguns anos atrás, e toda a história que vou contar agora tem a ver com os últimos 3 anos. O parque, hoje, que vocês vão ver os edifícios, tem cerca de 10.000 metros quadrados, temos 40 empresas que estão sediadas fisicamente e o resto 60 empresas on-pact.
uma faturação total de 100 milhões de euros que conseguimos fazer em 3 anos. Eu tinha um compromisso com o meu Conselho de Administração que me permitir 3 anos para encher o espaço. Dentro de 3 meses, foi a última fase, que foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro em maio, já enchemos em 3 meses. O sucesso de tal maneira que agora temos o luxo, a tristeza de dizer não, e há mais empresas que queiram sediar-se no PAC-PACT. As empresas que nós temos empresas como CEIA, que alguns de vós conhecem, o primeiro avião português, o LUS 222, todo o design tecnológico está a ser feito na CEIA. Cerca de 90 engenheiros trabalham no PAC CEIA. Temos KPMG investir na área da fintech. Tudo tem a ver com a inteligência artificial no mundo do KPMG, está a ser feito no PACT. Temos empresas como a TE, Tyco Electronics, uma empresa alemã, que também está no PACT na área automóvel. Temos startups dos países diferentes, desde a Holanda, a África e também da China. Temos um pedido agora para entrar uma startup da China. Também temos empresas da Canadá. Portanto, o nosso pacto está cheio de empresas dessa natureza. Tudo isto foi graças ao investimento que, com o apoio que nós tivemos dos fundos comunitários, quer da 2020, quer de Interreg. Total de cerca de 15 milhões de euros foi investido em criar estes edifícios. Temos regras, e as regras são que a empresa não é uma incubadora, a empresa tem que fazer uma transferência de conhecimento e nós tentamos que as empresas cumprissem essas regras. Esta é uma valência do pacto. Temos mais valências. Uma outra valência do pacto tem a ver com os próprios projetos. Temos diversos projetos, temos 4 PRRs, temos orgulho, penso eu, que neste último call da Interreg, ser o único português, são líderes de 2 projetos europeus de Interregs, uma área minha de empreendedorismo, que o projeto chama-se Unicorn Quest, a busca... Sr. amigo, peço que conclua assim que possível. Tenho que ter em 2 minutos, certo? 2. Portanto, temos outros projetos com o total de 5 milhões de euros nos últimos 3 anos. Temos uma equipa pequena, o impacto é grande. Uma nota para terminar só, que os projetos, o financiamento estão a acompanhar os projetos do pacto, não é vice-versa. Temos uma filosofia, nós dizemos sim a todos os projetos, todos os pedidos, tem que encaixar dentro da nossa filosofia. Isto é uma política que praticamos, e outra política é que sempre procuramos que haja sinergias entre os projetos. Vamos avançar com um novo projeto que, mais uma vez, ninguém diria que é possível que nós, no Alentejo, vamos fazer um projeto do Metaverse, que estamos a conjugar Metaverse com a área robótica, com a inteligência artificial e mundo virtual, com outras entidades europeias. Vamos, a partir de janeiro, vamos montar esse projeto totalmente UOL, mas esse projeto ia servir para arrancar, para embraçar outros projetos com a Universidade de Évora e outras entidades também. Muito obrigada, professor Sudomic Sarkar, já com um horizonte de novos projetos em mente, já para o próximo ano. Seguimos com um olhar para a dimensão humana do desenvolvimento. O Centro Social Paroquial de Santiago da Urra é um exemplo de como o progresso só é real quando é inclusivo. Convido o Sr. Padre Marcelino Marques a falar sobre como o seu trabalho e o apoio dos fundos comunitários contribuíram para a promoção de uma sociedade mais coesa e solidária no Alentejo. Muito boa tarde a todos e a todos. Cumprimento o Dr. Ceia da Silva, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região Alentejo, e na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Nós vimos do tal chamado Portugal Profundo. Graças aos fundos comunitários, nós temos assistido a verdadeiros milagres no nosso país, e o que acontece na nossa instituição foi de facto um verdadeiro milagre. Estamos a ver, acabamos de ver imagens de um monte alentejano que nos havia sido doado, e graças aos fundos comunitários, o que é que aconteceu? Construímos este empreendimento.
um empreendimento que tem uma área de cobertura maior do que a área de cobertura da Catedral de Notre-Dame. Já que falámos tanto na Catedral de Notre-Dame no último fim de semana, a nossa área de cobertura é maior do que a área de cobertura da Catedral de Notre-Dame. O que é que nós fizemos neste investimento na ordem dos 11 milhões de euros, em que fomos financiados por fundos comunitários em 8,8 milhões de euros? Deslocalizámos as nossas 2 unidades de cuidados continuados, que já existiam no primeiro estabelecimento, para este novo empreendimento. Os fundos comunitários permitiram o aumento de camas nas unidades de cuidados continuados, num total de 71 camas, em regime de internamento de longa duração e de convalescença, com serviços de enfermagem, fisioterapia, animação, terapia da fala, terapia ocupacional, de animação, de psicologia. Foram criadas também infraestruturas para acolhermos 21 novos idosos em estrutura residencial para idosos. Permitiu a reconversão das antigas instalações das unidades continuados numa estrutura residencial para idosos, passando a instituição a acolher mais 62 novos idosos, no total 119 idosos. A instituição, com estas novas instalações, passou a ter mais camas, 214, do que os hospitais de Porto Alegre e Elvas juntos. Por outra parte, criámos mais 60 novos postos de trabalho. Destes, 22 são do Sri Lanka, de Angola, da Guiné-Bissau, do Brasil e da Colômbia, correspondendo a cerca de 10% do total dos colaboradores. Em 1999, a instituição tinha 5 colaboradores, neste momento tem 205 colaboradores. Isto é, aconteceu uma coisa curiosa. Ontem, às 8h30 da manhã, estávamos a acolher uma jovem aqui do Porto que nos vinha pedir trabalho à nossa instituição. É só um exemplo. Também demos um contributo para que o município de Porto Alegre reorganizasse os transportes públicos à freguesia. Por outra parte, quero dizer-vos que esta é a única freguesia rural do Alentejo que tem em funcionamento 2 escolas de primeiro ciclo, 2 estabelecimentos de pré-escolar, uma creche e um centro de atividades de tempos livres. Muitos dos alunos dos diferentes estabelecimentos escolares são filhos dos colaboradores da instituição. Neste momento, nós temos 7 colaboradores em regime de licença de maternidade. Depois também queria aqui salientar outro aspecto, que para no concluir, ano... por favor, Está mesmo no fim. No ano 2007, nós tínhamos um orçamento de receitas na ordem dos 450 mil euros. O orçamento de receitas para o ano 2025 são de 5 milhões e 400 mil euros. Isto é, nos últimos 17 anos, nós tivemos um aumento de receitas na ordem dos 987%. Qual é que tem sido o nosso segredo? E com isto termino. Em primeiro lugar, não caímos no fatalismo. Em segundo lugar, não caímos na resignação. Em terceiro lugar, cada comunidade e cada região é um presente, com os seus limites, mas é também um dom precioso com enormes possibilidades. Como é que tudo isto tem sido feito? Caminhar juntos e procurar fazer bem, porque, como já aqui foi dito por diversas pessoas, temos que cuidar de todos os cêntimos, de todos os euros que vêm da Comunidade Europeia. Isto é possível, este milagre é possível, porque estamos na Europa e porque tem sido possível graças aos fundos comunitários. Convido-vos, quando passarem para o Alentejo, boa pinga, boa comida, boa gente, mas também coisas que fazem a diferença. Graças ao bom espírito das pessoas, à boa compreensão, ao bom entendimento, à boa cooperação. Estava a ver se esgotava aqui os 5 minutos, mas estávamos no fim. Ok, Muito bem, muito obrigado. Desejo um Portugal 2030, o melhor para todos. Se é melhor para todos, é melhor para o país, é melhor para a Europa, é melhor para o mundo. Muito Obrigado obrigada. por esta oportunidade. Muito obrigada, Padre Marcelino Marques.
Vamos agora percorrer os trilhos da Rota Vicentina, que representam o equilíbrio perfeito entre o turismo sustentável, património cultural e desenvolvimento regional. E um exemplo claro de como o apoio comunitário pode representar um fator transformador na valorização dos produtos endógenos e na promoção da tradição e do território, com a doutora Marta Cabral. Obrigada, boa tarde a todos. É com muito prazer e com muita honra que estou aqui hoje a representar o cantinho sudoeste do Alentejo, do nosso Alentejo, mas também a Costa Vicentina, a parte oeste do Algarve. A Rota Vicentina é uma associação que cobre este território sensivelmente com 6 municípios. No último quadro comunitário tivemos a oportunidade de fazer vários projetos, portanto foi um investimento muito avultado, multifundos. No caso dos programas operacionais fizemos 3 projetos no programa do Alentejo e 1 no Algarve. E genericamente ele compõe-se essencialmente pelo reforço da rede de trilhos pedestres e cicláveis, que é hoje uma rede muito vasta e consistente e que encaramos como um conector físico de todo o território, nomeadamente das próprias comunidades, mas obviamente com uma orientação para a utilização turística e depois toda a informação técnica associada, que é bastante exigente, porque há aqui uma série de questões também ligadas à segurança dos utilizadores, etc. E, portanto, à forma de distribuição da informação que é bastante específica e, da mesma forma, também o modo como promovemos este produto tem uma série de especificidades, quer técnicas, quer comerciais, porque não é claramente um produto dirigido ao turismo de massas, é um tipo de oferta bastante especializada e, portanto, também requer aqui uma orientação bastante dirigida. Depois, um segundo ponto para a monitorização de impacto de todo o investimento, e esta foi uma preocupação nossa desde o primeiro momento, quer na vertente ecológica, quer na vertente socioeconómica e, portanto, tudo isto tem estado a ser monitorizado. Depois, uma terceira vertente muito importante para nós, que tem que ver com o trabalho em rede. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e portanto, para nós é fundamental podermos promover o trabalho em rede entre as empresas, mas quisemos com este investimento ir um pouco mais longe e também envolver aqui a comunidade. E, portanto, aqui estamos a falar muito diretamente da valorização daquilo que é a oferta turística coletiva que a Rota Vicentina representa, com uma ligação muito direta ao território, à paisagem, àquilo que são os produtos locais e, portanto, houve aqui todo um trabalho depois com um prover de identificação ou de, digamos assim, descrição, trabalho com a comunidade sobre qual é a identidade que neste momento a Rota Vicentina representa e quer promover. E a ideia de cultivar uma cultura de cooperação, de enraizamento cultural, de trazer toda esta economia endógena para os produtos e serviços que a Rota Vicentina representa através de toda a sua rede de parceiros e, na verdade, de todas as empresas do território, porque trata-se de uma infraestrutura de utilização pública. Última nota para uma outra componente que nos parece muito importante. Nós, desde o início, que todo este investimento não era completamente óbvio, estamos a aprender à medida que vamos investindo, estamos a auscultar junto do território o que é que está a acontecer e como é que podemos ir reorientando o nosso investimento e, portanto, sentimos que estamos claramente no caminho da inovação. E o grande desafio para nós, para além de tudo aquilo que eu descrevi, enfim, de uma forma muito breve, mas estamos também muito interessados em desenvolver capacitação na área da governança colaborativa e, portanto, compreendemos
que estamos a falar de um modelo de desenvolvimento rural que serve praticamente qualquer território do país e da Europa, e estamos muito alinhados com outros territórios no país e na Europa para pensar novas formas de colaboração em contexto rural. Isto para nós é muito importante. Estamos a aprender muito do ponto de vista técnico de como nos podemos autogovernar no sentido de criar maior potencial naquilo que é exatamente a cooperação entre as organizações, mas entre as pessoas. São territórios pequenos, as pessoas conhecem-se bem e, portanto, estamos a criar laços também, não só institucionais, mas também afetivos com aquilo que é o desejo de um bem comum para o território e, portanto, acreditamos que estamos claramente com os olhos postos no futuro. Obrigada. Muito obrigada, Marta Cabral, aqui com este vídeo de imagens fantásticas também. Chegamos agora ao fascinante mundo dos dados. O projeto Big Data@UE posiciona o Alentejo como pioneiro no uso de dados para criar soluções inovadoras nos mais diversos setores. Este projeto é mais do que tecnologia, é sobre transformar a informação em decisões que moldam o futuro. Pedro Salgueiro, a sua visão e as aplicações práticas da Big Data@UE. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer a apresentação. Quero agradecer o convite da CCDRA para apresentar este projeto. Este projeto, o Laboratório Big Data @Évora, foi fundado em 2021 e tinha como objetivo criar um laboratório de computação avançada, especificamente para a área de inteligência artificial e Big Data. Na altura, para concretizarmos este laboratório, procedemos à aquisição de um cluster computacional específico para inteligência artificial. Portanto, essencialmente, foram adquiridas um conjunto de máquinas específicas para inteligência artificial, máquinas compostas essencialmente por GPUs. Neste caso, foram máquinas criadas especificamente pela NVIDIA. Devido às características únicas deste laboratório, que na altura em que foi criado era único em Portugal, tivemos imensas parcerias regionais, muitas delas com empresas que estão sediadas no PACT, em Évora, mas também com empresas de todo o país. Não só com empresas, mas também com centros de investigação locais da Universidade de Évora, mas com centros de investigação de todo o país. Centros de investigação não só na área de inteligência artificial, que trabalham na área de inteligência artificial, mas também centros de investigação que precisam de computação de IA para resolverem os seus problemas, que por vezes é difícil ter acesso a estes recursos porque são escassos. Tivemos imensas parcerias. Uma das parcerias que tivemos e que deu origem a projetos muito interessantes foi uma parceria que tivemos com a FCCN, em que o sistema que foi criado, o Vision, passou a estar integrado na Rede Nacional de Computação Avançada, da FCCN, e isto me permitiu que cerca de 40 projetos a nível nacional tirassem partido desta infraestrutura. Mais recentemente, ainda este ano, numa outra parceria com a FCCN, foi criado o Laboratório Virtual de Inteligência Artificial, em que facilitou muito o acesso a estes recursos. Um processo que, de certa forma, era algo burocrático e demorava muito tempo a ter acesso a estes recursos. Neste momento, numa ou 2 semanas, qualquer empresa, qualquer centro que tenha um projeto de inteligência artificial que possa enquadrar-se neste laboratório consegue ter acesso a este tipo de recursos. Eu, em particular, e os colegas que fazem a coordenação deste laboratório, somos do Departamento de Informática, em Évora, e trabalhamos muito em processamento de língua natural. Portanto, muitos dos projetos interessantes, ou talvez os projetos mais interessantes que nós tivemos neste laboratório, estão relacionados com o processamento de língua natural.
E com o surgimento recente, ou mais ou menos recente, do ChatGPT e afins, cada vez mais todas as entidades querem de alguma forma incorporar a inteligência artificial nos seus negócios, nos seus serviços. Portanto, temos tido muitos serviços muitos projetos nesta área. Tivemos um projeto interno, que foi o iBerta, que tinha como objetivo criar um modelo de língua natural para a língua portuguesa, usando o arquivo.pt, que é gerido pela FCCN. É curioso que este projeto teve início em 2022, muito antes da iniciativa que foi recentemente anunciada pelo Governo para criar o seu, entre aspas, modelo de língua natural para o português. Como resultado desse projeto, foi criado ainda um outro modelo de língua natural que inclui a língua portuguesa e o galego no mesmo modelo, que é algo também bastante interessante e inovador. Tivemos projetos noutras áreas, por exemplo, no processamento de imagem. Temos muitos projetos em que fazem aquilo que é o chamado remote sensing, em que essencialmente nestes casos analisam imagens de satélite para tentar resolver alguns problemas, por exemplo, para fazer a detecção de incêndios, ou pelo menos a detecção de riscos de incêndios. Fazer a detecção... São super curiosos, mas eu peço que conclua, por favor. Só para terminar, um outro projeto que tivemos muito interessante, que está relacionado com o processamento de áudio, que foi essencialmente a transcrição de áudio para texto, neste caso em particular, a transcrição de gravações de serviços de apoio ao cliente que permitem depois fazer pesquisas sobre essas mesmas gravações. Muito obrigada. São super interessantes estes projetos. Muito obrigada pela apresentação. Muito mais haveria para falar sobre também inteligência artificial. Para encerrar as apresentações do Alentejo, o gestor do Alentejo 2030, que lidera o esforço de desenhar e implementar uma estratégia para o desenvolvimento sustentável da região. O palco é seu, António Ceia da Silva. Muito obrigado. Eu até nem pretendia falar. Eu acho que quem deve falar são os promotores, mas quero obviamente saudar esta iniciativa da ADC, quero saudar os representantes aqui da Comissão Europeia, Catherine, o Laurêncio, velhos amigos. Portanto, muito obrigado por estarem aqui connosco, os meus colegas presidentes das CCDRs e o mundo dos fundos que aqui está. Eu penso que esta é uma primeira iniciativa e todos nós temos de tirar alguns ensinamentos com ela. Eu penso que uma segunda iniciativa deve ser virada mais para fora e, portanto, ou seja, termos aqui o povo, a população, os empresários, os empreendedores, aqueles que querem saber o que é que de facto são os fundos e de que forma é que podem recorrer a esses mesmos fundos. Temos aqui também no Qualquer balcão das formas, temos no balcão 2030 todas essas tem. informações também. Eu sei que temos. É só um pequeno pormenor. Por maior, permita que lhe diga que estes projetos, e quero agradecer a todos, muito obrigado, revelam, e podíamos trazer aqui muitíssimos mais, são apenas ilustrativos, mas não deixam de significar aquilo que os fundos europeus permitiram mudar aquilo que era o Alentejo. Aquele velho Alentejo, com certeza que tem na sua memória, embora ainda seja uma jovem, que é o Alentejo do cajado e do homem assentado, enfim, com o seu capote, é hoje um Alentejo diferente. Muito diferente. É um Alentejo com grandes empresas de tecnologia de ponta a nível nacional e internacional, de transferência de conhecimentos entre as empresas e as universidades. Só assim é que faz sentido, é haver de facto esse desenvolvimento empresarial, mas ligado de facto à academia, e portanto isso para nós é essencial.
E há um outro aspecto que não foi aqui falado ainda hoje, para nós é o chapéu deste 2030, que é a questão da desertificação. Nós não podemos continuar a investir N mil milhões de euros em Portugal ou noutros países europeus e depois, quando vamos aos censos, perdemos 11% da população. E, portanto, 10 em 10 anos. E, portanto, ou seja, esse é que tem que ser, de facto, o nosso grande desidrato. É nós conseguirmos, com esta diversificação económica, com o grande apoio às empresas, com o grande apoio à academia, com um apoio que tem que haver de criação de emprego, com um apoio aos recursos altamente qualificados, e eu costumo dizer que isto é um circuito, não é vicioso, é virtuoso. Ou seja, um jovem hoje, para regressar ao Alentejo ou para ir para o Alentejo, tem que ter à partida boas creches para os seus filhos, tem que ter boas escolas, tem que ter boas acessibilidades, tem que ter um conjunto de infraestruturas na área da requalificação urbana e da reestruturação urbana que tornem a sua vida agradável nos locais onde vivem. Claro. E, portanto, digamos que isto é, de facto, um conjunto de fatores que jogam todos eles em conjunto para que nós possamos, de facto, dar a volta ao texto. Eu queria aproveitar aqui a presença dos membros da Comissão Europeia para fazer uma referência que me parece importante, já que estamos a falar de fundos. Quando eu ouvi há pouco tempo a senhora Presidente, a senhora, enfim, van der Leyen, falar daquilo que era a possibilidade dos próximos fundos estruturais serem centralizados a nível nacional e serem uma espécie de PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, eu não posso estar mais contra. Portanto, ou seja, os fundos que tenham uma base regional são fundamentais e, como vocês perceberam, o Algarve não é igual ao Alentejo, o Alentejo não é igual ao Norte, ao Centro. São e, portanto, regiões diferentes. Eu peço necessitamos para concluir, claramente por favor, já continuar a ter essa base regional. Muito obrigada. Na base Fica dos também fundos. aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. E esperemos estar cá numa segunda edição. Muito obrigado. Muito obrigada. O não se Alentejo esqueçam, 2030. e não se esqueçam que o Alentejo é a melhor região do mundo. Portanto, nunca se esqueçam disso. A Obrigado. puxar a brasa também à sua sardinha, para a sua expressão. Aqui o Alentejo 2030 com estes projetos. Muito obrigada. Resta-nos, como já perceberam, uma região, por último, mas não menos importante,